Olá, me chamo Daniele, estou aqui com os meus colegas Clever e Daniel. A gente vai falar sobre equivalência na capitalização e série periódica. Bom, nós como consumidores, quando a gente vai adquirir algum bem ou serviço, a gente pode se deparar com diversas formas de pagamento e dependendo da escolha que a gente faça, a gente pode ter um benefício ou trazer um malefício para o nosso bolso. E é aí que se destaca a importância de estudar sobre educação financeira. E é por isso que a gente vai entender um pouco sobre esses dois temas hoje. Para iniciar, a gente vai entender o que é equivalência de capital. Bom, dois capitais eles são ditos equivalentes se quando transferirmos para uma mesma data a uma determinada taxa de juros, eles possuem o mesmo valor. Então, de uma forma para exemplificar, se você deve algo a alguém, mas deseja mudar o vencimento dessa dívida, para que seja justo, tanto para você quanto para a pessoa a quem você deve, é usada a equivalência de juros para calcular o valor. E sabendo disso, nem você, nem a outra pessoa sai perdendo. Como eu disse, esses valores são comparados a taxa, por taxa de juros. E essa taxa de juros ela pode ser tanto simples quanto composta. Na equivalência de capitalização simples, os valores eles são comparados usando como base o sistema de capitalização simples. Então, sabendo das fórmulas, sabendo que os juros é o produto entre o valor presente, o tempo e a taxa, e também sabendo que o montante é dado pelo valor presente mais os juros, e fazendo a manipulação, a gente encontra que o valor presente é igual ao montante sobre 1 mais a taxa vezes o tempo. E aí a gente encontra o valor. Então, por exemplo, uma pessoa desejava vender um terreno em duas parcelas. Uma de 40 mil, com 2 meses, e outra de 60 mil após 6 meses. Um comprador propôs vender e propôs ao vendedor substituir esta forma de pagamento pelo pagamento à vista. Qual será o valor do pagamento à vista, considerando na operação uma taxa de juros simples de 2% ao mês? Então, a proposta era que o valor total fosse pago depois de 6 meses, mas ele quer mudar essa data quer que o pagamento seja à vista. Então, a data focal vai lá para o início. Então, tendo esses dados, a gente pode resolver a questão usando a fórmula que foi encontrada. A gente tem que o tempo 1 é 2 meses, o tempo 2 é 6 meses, a taxa de juros é 2% ao mês, o primeiro montante é 40 mil, o segundo montante é 60 mil. Substituindo isso na fórmula, a gente tem que o valor final, se ele pagar à vista, é R$ 92.032,97. O outro é a equivalência na capitalização composta, que ele segue o mesmo exemplo da capitalização simples, só que usando a fórmula do sistema de capitalização composta. A gente tem a fórmula que o valor presente é igual ao valor final dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo, ao N, que é o tempo. E como, por exemplo, também, para comprar uma moto, Pedro fez um empréstimo de 8 mil a uma financeira de juros compostos mensais de 10% ao mês. Depois de 2 meses, pagou 4 mil e liquidou a dívida no mês seguinte, que foi no mês 3. Qual foi o valor que Pedro pagou na última prestação? Então, ele tem o valor presente, que é 8 mil, ele tem os 3 meses que ele demorou para pagar a dívida, para liquidar a dívida. No segundo mês ele pagou 4 mil e no terceiro mês ele liquidou a dívida. Ele quer saber quanto foi que ele pagou para que fosse dado o valor, fosse liquidada a dívida. Então, a gente tem o valor presente que é 8 mil, como eu já disse, o valor futuro 4 mil, que é no segundo mês que ele paga 4 mil. A gente não sabe ainda quanto ele pagou no terceiro para liquidar a dívida a essa taxa de juros, que é 10% ao mês. E a gente tem o tempo, que é o segundo mês e o terceiro mês. Colocando isso em fórmula, a fórmula que já foi apresentada, a gente tem que o valor para ele liquidar a dívida é de R$ 6.248. Me chamo Daniel. Eu vou dar início à unidade 2, que fala sobre rendas certas.
Primeiro a gente precisa saber o que são rendas, né? Rendas vão ser todo o valor utilizado sucessivamente para compor um capital ou pagar uma dívida. Existem dois tipos de renda, as rendas certas e as rendas aleatórias. As rendas certas, elas são uma sucessão de pagamentos ou recebimentos que vão ser cobrados em uma data pré-determinada e geralmente é usada para pagar uma dívida ou construir um capital. Já as rendas aleatórias, elas são rendas onde os valores ou as datas de pagamentos não são pré-determinados. Um exemplo são seguros. Você paga a mensalidade todo mês, né? Mas você não sabe quando vai ser preciso usar. Pode passar. Com isso, a gente tem algumas definições importantes. O termo da série, ou também chamado termo de anuidade, é cada um dos pagamentos ou recebimentos referidos a uma mesma taxa de juros compostos. O período vai ser o intervalo de tempo entre os dois termos e a soma dos períodos vai definir a duração da série de pagamentos ou anuidades. O valor atual de uma série de pagamentos ou anuidades vai ser a soma dos valores atuais dos seus termos. E essa soma é realizada para uma mesma data e a mesma taxa de juros compostos. De forma análoga, o montante, que também é chamado de valor futuro, de uma série de pagamentos ou anuidades, vai ser a soma dos montantes de seus termos, considerados uma certa taxa de juros compostos e uma data. Pode passar. As séries podem ser classificadas de 4 formas. Pela periodicidade, uma série periódica vai ser quando todos os períodos são iguais. Já não periódica é quando os períodos são diferentes. Pelo prazo, uma série temporária é quando a duração é limitada. E já a série perpétua que é quando a duração é ilimitada. Deixa eu passar. Também pelo valor dos termos. Uma série uniforme é quando todos os termos são iguais. Já a série variável é quando os termos não são iguais entre si. E por último, pela forma de pagamento. Uma série imediata é quando os termos são exigíveis a partir do primeiro período. Já a série diferida é quando os termos forem exigíveis a partir de uma data que não seja o primeiro período. E esse prazo é conhecido como prazo de carência. Pode passar. Aqui a gente tem algumas notações que vão ser usadas na explicação nos exemplos que vão ser feitos. O PV, ele significa o valor presente, ou seja, o capital no dia de hoje. O FV é o valor futuro, que é o capital no final do período N, é chamado também de montante. O I vai ser a taxa de juros por período de capitalização, o N é o número de períodos de capitalização e o R é cada um dos termos da série de pagamentos ou recebimentos. Entrando no tópico de série uniforme postecipada, nessas séries, os pagamentos ou os recebimentos vão ser efetuados no fim de cada intervalo de tempo a que se refere a taxa de juros considerada. Pode passar. Falando agora sobre os fatores, o primeiro fator é o fator de acumulação de capitais. Esse fator ele determina o montante a partir da série de pagamentos mostrado pela equação do slide. O fator RS, que é denominado fator de acumulação de capitais, ele permite determinar um montante, sendo dado o valor de R, ou seja, o FV vai ser igual a R vezes o FRS. Pode passar. Aqui o exemplo, né? Ele pede para determinar um montante que vai ser obtido no fim de 2 anos, com 24 depósitos mensais iguais de 5.000. A taxa de 6% ao mês no regime de juros compostos. O I é igual ao 0,06, o N é 2 anos, né? Que, ou seja, é 24 meses. O R vai ser os 5.000 e o FV é o que está sendo pedido. A gente usa a fórmula que foi encontrada anteriormente, a gente substitui os valores e faz os cálculos, e o FV que a gente encontra vai ser igual a 254.077,89 centavos. Então, eu sou o Clive e eu vou dar continuidade, né? Porque até aqui a gente já deu para notar, já deu para ver como é que se dá o comportamento de problemas que envolvem a série postecipada, de como é montado o problema, das variáveis que estão envolvidas. E depois de entender como é que funciona para encontrar esse montante, que é o valor futuro, também é interessante a gente saber ter como uma variável o valor de formação de capital. Então, resumindo, é como se a gente quisesse achar o valor para que temos determinado montante, um determinado valor futuro. Então, a gente parte da mesma forma que foi encontrada na acumulação de capital, que foi apresentada anteriormente. Só que agora a gente vai ter como variável isolada o R, que é o termo da série de pagamentos, né?
Então, a manipulação ela fica desse jeito como está no slide. A gente passa o R para o lado esquerdo e o FV para a direita e faz a inversão da fração no lado direito. E quando a gente faz essa manipulação, a gente encontra o valor futuro multiplicando esse termo, que a gente chama de fator de formação de capital. E é ele que torna possível calcular o valor de R, desde que conheçamos o FV. Então, com isso, a gente pode partir por um exemplo. Pode passar. E saber como é que funciona na prática, né? O exemplo, ele diz que determinado fundo de renda fixa proporciona um rendimento de 5% ao mês. E pergunta quanto uma pessoa terá que aplicar mensalmente durante 6 meses para que ela possa resgatar 15 mil no fim desse prazo. Então, a gente tem aqui os dados do exemplo 5% ao mês, no período de 6 meses, e o valor futuro seria 15 mil. E a gente quer saber qual é o termo da série de pagamentos, né, que é o R. Então, substituindo na fórmula o período, a taxa e o FV, a gente tem esse primeiro valor, que é 2.205,26 centavos, e substituindo no fator que a gente encontrou, que é aquele termo que multiplica, a gente consulta uma tabela, que está no próximo slide. Pode passar. E a gente tem que, para a porcentagem, a taxa de 5%, e no período de 6 meses, tem aquele valor de 0,14, né, aproximado. Pode voltar. Aí a gente faz a multiplicação pelo FV, que é o termo multiplicado pelo FV, e encontra basicamente o mesmo valor. Pode passar. Pode passar. E agora nós temos o fator de valor atual. Ele já se refere à determinação do valor presente que a gente deve aplicar para que possamos ter um R em cada um dos N períodos subsequentes. Ter o valor da série de pagamentos. E a gente também vai partir da primeira expressão que foi encontrada lá no FV. E a gente substitui ele por esse PV, mais a taxa elevado ao período. E essa substituição a gente faz colocando o PV e esse termozinho que multiplica o PV coloca dividindo do lado direito. E no final nós temos que o R, ele multiplica esse fator, é o que a gente chama de fator de valor atual. E é ele que permite que a gente calcule o PV desde que a gente conheça o valor de R. Né? Pode passar. E aqui o livro também dá essa outra manipulação, essa outra forma que também pode ser usada para fazer esse tipo de cálculo. Pode passar. Aí é a mesma tabela do tópico anterior, só que dessa vez para o fator de valor atual. Né? Pode passar. Por fim, nós temos os fatores de série postecipada, que se refere à quantia de R, dos termos, que deve ser retirada em cada período para que a gente recupere determinado investimento PV, que é o inverso do fator anterior. Tanto que a gente usa como base também a equação encontrada para calcular o PV. E agora nós fazemos uma manipulação para isolar o R. Aí, isolando o R, a gente só passa ele para o lado esquerdo e PV para a direita e inverte a fração. E no final nós temos um termo que multiplica o PV, que é o que a gente chama de fator de recuperação de capital, ou FRR, que é o que vai permitir que a gente calcule o R desde que saibamos o PV, né? Fica desse jeito aí, substituindo pelo fator. Aqui também é outra manipulação, que utiliza a última fórmula que a gente encontrou, e fazendo a substituição ela fica assim, mais reduzida. Pode passar. Aqui, para finalizar esse último exemplo, ele diz que Cícero possui uma dívida de 16 mil para pagar em 8 meses, a juros compostos de 5% ao mês, e pergunta qual o valor da prestação mensal que Cícero tem que pagar, né, para quitar essa dívida. Então, a gente tira da questão os dados da taxa de 5% ao mês, do período de 8 meses, e da dívida de 16 mil. E quer saber qual é o termo da série de pagamento dele para amortizar essa dívida. Então, fazendo a substituição na fórmula, a gente tem o PV, a taxa e o período, e a gente encontra esse valor de R$ 2.475,54. E fazendo também o uso da
também tem uma tabela para esse fator, está na próxima página, que é no período de 8 meses e de 5% da taxa, a gente tem esse valor de 0,15, 47,22, volta. E fazendo a substituição desse valor e multiplicando pela dívida, a gente tem basicamente o mesmo valor, 2.475. Pode passar. É isso. Obrigado pela atenção.